Boa noite, pessoal, graças e paz. Estamos começando mais um encontro do pequeno grupo online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Esse é o tempo que nós temos tirado para aprender um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Você que está chegando agora, é só você compartilhar, mandar aí o zap, o link para o pessoal aí dos seus contatos e vamos aguardar aí os irmãos, da Segunda Igreja Batista entrar. E também alguns irmãos que já estão acostumados a estar conosco aí todo o dia, de segunda a sexta, a partir das 20 horas, conversando aqui um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Então, enquanto eu estou preparando tudo aqui, quero convidar você a compartilhar esse link, mandar aí um oi aí, deixar um oi, deixar um boa noite, deixar a paz, porque para nós isso é importante. Eu estou preparando tudo aqui, estou convidando o pessoal. E vamos aguardar aí a turma chegar, a turma da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Nós estamos quase terminando o Evangelho de Lucas. Estamos chegando, acredito que em breve, ao capítulo final. Então, você que está aí, está conectado, quiser compartilhar, enquanto isso nós vamos aguardar aí o pessoal chegando, da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Ver como é que tá aqui, o pessoal chegando. Ver aqui como é que estamos. Estou preparando tudo aqui. Beleza, é isso aí. Estou mandando aqui o convite, enquanto o pessoal chega. Deixa um oi, deixa um boa noite. Porque para nós é muito bom, porque acaba a internet monitorando isso, A internet reconhece que está tendo audiência, está tendo participação. E para nós isso é importante. Então, se você está chegando, deixa aí um boa noite, a paz, deixa o pedido de oração. E eu queria também aproveitar aqui esse momento, se você tem alguma sugestão de algum livro, que você queira aprender, coloca aí. Eu gostaria de estudar um pouco sobre esse livro da Bíblia. Pode ser o Velho Testamento, pode ser o Novo Testamento, fica aí a seu critério, tá bom? Mas se você tiver algum livro de sugestão, você joga aí, porque depois eu vou analisar direitinho. E quem sabe, a gente já vai fazendo aqui uma votação para saber o livro aí que os irmãos querem na próxima semana. Eu acredito que na próxima semana é o que os irmãos querem estudar, querem fazer parte. Tá bom? Quem tiver algum pedido de oração também, registra aí, que para nós isso é importante. Deixa eu fazer uma divulgação aqui, enquanto os irmãos estão chegando, é sobre o site da nossa igreja. Nossa igreja tem um site, cibgramacho.com.br, ele vai ser atualizado agora, e temos também o YouTube, O YouTube é um canal onde as pregações, os estudos, as meditações, todas são postadas ali. Então, se você perdeu algum estudo, alguma meditação, alguma pregação, você pode ir no YouTube, O YouTube, que é Segunda Igreja Batista Gramacho, e aí você vai poder entrar e então participar ali dessa plataforma onde tem todos os estudos ali disponíveis, Todos os estudos ali disponíveis. Então, entra lá, divulga, não deixa de clicar no sininho, porque é importante clicar no sininho também, porque quando coloca um vídeo novo, você é informado do que está acontecendo, Próximo sábado, pela manhã, nossa igreja vai estar aberta, de 8 a meio-dia. Se você quiser passar por lá, você vai ser bem-vindo. E também, domingo, nós teremos culto pela manhã, às 10 horas da manhã. Nós não teremos EBD. E à noite, a partir das 6h30, também uma celebração. Nossos cultos têm sido cultos bem objetivos, bem rápido. Nós não estamos utilizando nenhum conjunto, nenhum coral, nenhum movimento de muita gente. Nós estamos seguindo essas normas, apenas o Ministério de Louvor, o pastor e um dirigente só, com um culto no máximo aí de 1h30, 1h20, porque é o momento que nós temos de nos resguardar. A igreja está muito segura, você que está aí, quer saber, acho que comparado com o que está acontecendo aqui fora, a igreja está muito segura, porque ela está seguindo todas as normas. Álcool gel, separação de cadeira, controle de entrada, controle de saída, tudo muito tranquilo, muito calmo.
olhando aqui fora as coisas não estão desse jeito, né? Você vê que não há separação nos ônibus, nem no trem, nem no ônibus. Então, a igreja é um local muito seguro, pode ter certeza disso. Mas nós estamos controlando o número de pessoas presentes, ok? Então nós estamos controlando isso, nós estamos mantendo a separação das cadeiras e também você deve escolher ou o culto da manhã ou o culto à noite, tá bom? Para você participar. O pastor está pregando a mesma mensagem, o Ministério de Louvor está tocando as mesmas músicas, até para não dar essa margem do irmão querer também vir no outro culto. Eu sei que todos estão com saudade, querem participar, querem rever os irmãos, mas a gente precisa manter nesse momento todo o cuidado, tá bom? É necessário isso. Então vamos ver quem chegou aí. Joselita está por aí, Deus abençoe. Ela propôs o livro do Apocalipse, né? Não sei porquê, todo mundo é cismado com o livro do Apocalipse. É o livro mais difícil, né, de fazer as interpretações, mas tá bom, Joselita, vou pensar aqui. Tô vendo aqui a Soninha também, botou as cartas de Paulo. Muito legal, é a sugestão aí. Quem tiver alguma sugestão, Paulo tá vendo aqui, ó, Velho Testamento, né? Então é muito bom também. Tá ok? Vê se tem algum pedido de oração. Rubens está por aí, Carlos Rubens, Paulo, Mário Drummond, Ieda também, Graça está por aí, Gilca, Abílio está por aí, Valdeia e Abil, Edileuza, Roseni, Soninha, todo mundo, né? Cândida, Denilda, tá todo mundo chegando. Flávio tá chegando também, Cabral, Deus abençoe todos vocês. Então vamos lá, pessoal. Tá cedo ainda? 8h03, né? Esperar mais um pouquinho. Maria de Fátima, hoje eu entrei cedo, né? Entrei cedo hoje. Bem sim, entrei aí quase 5 minutos antes. Mas vamos aguardar. 20 horas agora e 3 minutos. Vamos esperar para ver quem mais chega aí. Temos aí a irmã Fátima também. Então, se você tiver algum pedido de oração, tiver alguma orientação, você pode colocar aí no texto. E se você deseja dar uma sugestão sobre um livro da Bíblia para a gente poder estudar, joga aí que depois nós vamos analisar qual o livro que nós vamos estudar, né? Tem o livro do Apocalipse, as cartas de Paulo já foi aqui direcionada. Alguns falaram o livro do Velho Testamento. Então, fica a critério dos irmãos, né? O que os irmãos acharem aí, nós vamos nos preparar para caminhar nesse sentido. E aproveitar também para falar sobre a campanha, irmãos, do quilo, né? Eu agradeço a Deus pela vida da igreja, pelo trabalho que os irmãos têm desenvolvido e informo os irmãos que essa semana nós atendemos já bastante gente. A igreja tem trabalhado e mandado também ajuda para o Jesus Transforma, né? O Centro de Recuperação Jesus Transforma. Então, se você tiver condições, puder ajudar, manda o seu quilo, manda o seu donativo para nós prepararmos então assim as cestas básicas, tá bom? Pessoal, vamos lá. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, passa depois e assiste, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre exatamente o Evangelho de Lucas no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 54. 22, versículo 54 até o versículo 62. Diz assim o texto: Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe, e os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele, porque, por fim, disse: Esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Esse momento é o momento em que Pedro vai negar a Jesus, vai viver um dos momentos mais difíceis do seu ministério com Jesus. E tudo isso já tinha sido, anunciado por Jesus a Pedro, que ele iria negar.
Lembra que eles estavam brigando entre si para saber quem seria o maior, quem seria o melhor dentro do reino de Deus. E Pedro, então, numa atitude de coragem, vai dizer que mesmo que a morte ou a prisão, né, ele não ia abandonar o Senhor. E Jesus diz para ele, ó, você vai me negar. Pedro não aceita aquela palavra, tinha no seu coração que seu íntimo estaria firme, mas o que nós vemos nesse texto é que acontece exatamente aquilo que Jesus havia falado. Pedro era um homem forte, era um homem corajoso, era um homem de intensas emoções, e por várias vezes nós vamos ver Pedro agindo dentro do ministério de Jesus. O aspecto da vida de Pedro é algo muito interessante. Ele tem uma forma de agir, né? Um sentimento muito de alguém que é precipitado, alguém que é ansioso, né? Que sempre toma frente, sempre faz alguma coisa, sempre age de uma forma mais agressiva. E aí nós vamos ver que nesse momento Pedro vai viver uma das experiências mais difíceis da sua vida. Quando ele cai em contradição, quando ele diz que não ia negar, mas nega, e quando ele tem um confronto com ele mesmo. Então nós vamos ver aqui nesse estudo agora algumas passagens para a gente poder pensar sobre a atitude de Pedro. Bom, primeiro nós podemos ver no versículo 54 do texto, que diz o seguinte: então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Bom, Pedro agora, mesmo sabendo que Jesus havia sido preso, Pedro vai acompanhar todo esse processo, mas não confrontando, não ao lado, não próximo, mas de longe. Eu acredito que Pedro desce, nesse momento, um degrau da sua vida, porque um homem totalmente autoconfiante, né? Com uma espiritualidade muito forte, que se dizia estar sempre de uma forma elevada, agora ele se comporta de uma forma covarde, porque o texto vai dizer que ele acompanha Jesus de longe. É como se ele tivesse a tentativa de não perder Jesus de vista, mas ao mesmo tempo não querendo se envolver, né? Ao mesmo tempo que ele acompanha, ao mesmo tempo ele está se protegendo. E é tipo, né, mais ou menos daquelas pessoas que gostam do evangelho, né? Gosta do evangelho, gosta da música gospel, gosta até de uma oração e gosta até de uma pregação, mas elas não querem se envolver. Elas querem acompanhar de longe, elas querem apenas observar, elas só querem apenas ver o que está acontecendo. Elas não desejam colocar a mão no arado, elas não querem trabalhar, elas não querem se envolver, elas não querem lutar na causa, mas elas querem apenas acompanhar para ver exatamente o que está acontecendo. Então ele não queria perder Jesus de vista, ele toma uma atitude de acompanhá-lo de longe, de não ter a indisposição de perder tudo o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ele é tomado de uma insegurança. Então Pedro, ele acompanha Jesus de longe, ele não acompanha Jesus próximo, uma questão também de se proteger. E aí é algo que a gente precisa pensar, seguir Jesus de longe seria certo? Estar apenas acompanhando o evangelho, vendo uma live, ou então concordando com tudo aquilo que é falado e é pregado, mas ao mesmo tempo não se envolvendo na causa, não tomando a frente, não participando, seria isso correto? Seria isso ideal? É algo que a gente precisa pensar. Estar na obra e não se envolver com a obra é algo que não faz muito sentido. Então eu sempre costumo dizer àquelas pessoas que nos acompanham, né, que vão à igreja, que gostam da pregação, sentam no banco todo domingo, mas nunca tomam uma posição, que acompanhar Jesus de longe não é correto. Mas sim, é preciso estar dentro da obra, estar fazendo a obra, estar acompanhando a obra. E Pedro agora vai apenas observá-lo de longe e não vai se envolver. A segunda atitude de Pedro que nos chama a atenção é que ele vai se assentar exatamente na roda dos escarnecedores. Olha o que o texto diz, versículo 55. 55 diz assim: e os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Agora tem uma atitude interessante de Pedro, né? Os soldados que haviam prendido Jesus fazem ali uma fogueira, né? Esperando esse momento todo do julgamento, da prisão.
E Pedro agora vai se misturar com eles, né? Pedro está acompanhando de longe. E ao mesmo tempo, em vez de estar fora, em vez de estar afastado desse grupo que prendeu, desse grupo que provavelmente estariam comentando, zombando, falando da prisão que eles acabaram de realizar, Pedro vai se assentar com eles, né? É algo que nos chama muita atenção. Ele senta na roda daqueles que estão exatamente zombando, escarnecendo, né? Apesar de estar em volta de uma fogueira e se aquecendo o seu corpo físico, eu acredito que a alma de Pedro devia estar muito gelada, porque fazer isso provavelmente seria um sangue, né, muito frio, porque está sentado no meio de soldados que acabaram de prender aquele que ele estava seguindo, né, obedecendo e dizendo que não perderia, que perderia sua vida por causa dele. Agora ele vai se juntar a esses soldados. É algo interessante, o texto não nos relata qual foi o assunto que foi tocado ali ou o comentário que surgiu. Mas o que a gente observa é que provavelmente a conversa estaria exatamente relacionada a Jesus sendo preso, né? Porque é o fato que tinha acabado de acontecer, né? Inclusive aqueles que o acusam estão também nessa roda. E vai dizer, não, você andou com ele, você esteve com ele. E ele vai negar. Então, enquanto Jesus está sofrendo um abuso físico, um abuso psicológico, Jesus está longe dali, no pátio, Pedro está sentado exatamente com aqueles que estavam a trair a Jesus. E é algo que a gente precisa pensar, né? Quando nós somos levados a conviver e a estar no meio de pessoas que geralmente não compactuam com a nossa fé, com o nosso pensamento. Eu acredito que deveria ser um incômodo para todos nós. Você sentar numa mesa em que as pessoas estão zombando do Evangelho, estão debochando do Evangelho, estão falando mal do Evangelho, seja de pastores, de bispos, de igrejas, independente de qual bandeira. Eu acredito que isso deveria fazer muito mal a qualquer um que compactua da fé, que vive o Evangelho, né? E a Bíblia vai dizer, não sentar na roda de escarnecedores, ou seja, daqueles que zombam, daqueles que falam mal. E isso é algo muito importante na vida cristã, né? De nós não estarmos envolvidos em ambientes que contradizem a nossa fé, que sejam contrários ao que nós cremos. Um cristão, ele não deve participar de conversas, de rodas, de amizades, de situações que vão contra o que ele crê, vão contra o que ele pensa. E nesse tempo que nós estamos vivendo, de muitas vozes, de muitos debates ideológicos, de muitos debates filosóficos, nós vamos encontrar alguns cristãos defendendo algumas ideologias que a Bíblia condena. E é algo completamente contraditório, né? Você ser um cristão e defender, por exemplo, pena de morte. Você ser cristão e, por exemplo, defender o aborto. É um tipo de diálogo, é um tipo de roda, de conversa, de assunto que não deveria fazer parte da agenda dos cristãos. Então, Pedro agora ele entra numa contradição muito profunda, porque ao mesmo tempo em que ele acompanha Jesus de longe, ele vai exatamente sentar na roda dos soldados que haviam acabado de prendê-lo, né? Soldados que faziam parte ali daquela situação tão difícil. E aí nós podemos entender o que acontece quando um cristão perde a visão do reino. Perde a visão, ele fala coisa que não convém, ele participa de coisas que não são lícitas, ele se envolve com as coisas desse mundo e acaba se contaminando com as coisas desse mundo. E aí nós vamos observar como a cegueira espiritual pode levar as pessoas a uma decadência, a uma destruição. A partir do momento que você está cego, está fazendo algo e não sabe o que está fazendo. E Jesus havia alertado ele, olha, você vai me negar. Mas até aquele momento, Pedro não tinha entendido o que estava acontecendo. Pedro estava cego espiritualmente. Ele está acompanhando Jesus de longe e ele está agora sentado junto com os soldados, participando ali do diálogo, da conversa, das insinuações que estão acontecendo. E aí nós vamos ver agora, além dele estar sentado, nós vamos ver agora a atitude de Pedro a ser covarde em reação àquilo que estava sendo denunciado.
56 e versículo 57. Fala assim: uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. E cerca de 1 hora mais tarde outro homem afirmou: com certeza este aí também estava com ele, pois também é galileu. E Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Aqui nós vamos observar a atitude covarde de Pedro, porque agora, além dele estar longe, acompanhando Jesus de longe, além dele estar sentado à roda dos soldados que o prenderam, Pedro agora vai entrar num território inseguro, porque ele vai tentar manter a sua identidade, tentar esconder que ele andou com Jesus, como uma negação, algo como uma vergonha ou algo como uma ameaça para a sua vida. E ele então começa a agir com alguma preocupação. Nós vamos ver que ele vai fazer um perjuro, né? No versículo 28, é quase um juramento, né? Olha o que diz o versículo 58, fala assim: pouco depois um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro, né? E certamente 1 hora depois outro homem afirmou: com certeza esse aí também está com ele, que também é galileu. E Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Então Pedro agora vai agir quase como um perjuro, né? Ele vai fazer um juramento. Ele nega com uma forte ênfase. Ele tem uma atitude, né, para se libertar daquele momento. Demonstra que ele, além dele estar mentindo, ele está fazendo quase um juramento, né? Dizendo: não, eu não faço parte, eu não sei do que você está falando, eu não sei do que você está dizendo. Além dele fazer esse juramento, além dele quase implorar, dizendo que as pessoas estavam erradas, nós vamos ver como Pedro está fraco espiritualmente. Porque até ali, aquele momento, ele não havia lembrado do que Jesus havia falado com ele, que ele iria negar. E aí, pessoal, nós temos que parar para pensar uma coisa. Muitas vezes a vida espiritual, ele nos leva a isso, por questões de fraqueza espiritual, por uma questão de falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes também por uma falta de uma intimidade com Deus. As pessoas vivem o evangelho, estão no evangelho, mas são sujeitas a caírem, sujeitas a falharem. Por que isso acontece? Mas a pessoa não sabia, a pessoa não entendia, mas exatamente quando a fraqueza espiritual está na vida do indivíduo, ou quando ele está cego pelo pecado, ou então está cego pela sua vontade, que é maior do que a sua fé, acaba dele viver momentos de aflição, ao ponto de negar a sua fé, de deixar de seguir, ou cometer algo que muitas vezes vai danificar a sua imagem, como também a sua vida. E todos nós somos sujeitos a isso. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, ore para que não caia. Então essa visão de Pedro era um homem astuto, era um homem forte, era um homem com autoridade espiritual, era alguém que tinha um impulso muito firme. Ele era sempre aquele que tomava a iniciativa, mas nesse momento ele completamente desce a escada espiritual da sua vida. Pelo medo, pela insegurança, pela mentira, por ter negado, por ter dito que ia fazer uma coisa e não faz, e ele é completamente vulnerável às emoções da sua vida. E aí nós vamos ver que, além dele mentir, ele vai quase jurar, né? Eu não sei do que você está falando. Implorar, dizendo que aquilo não era correto. E isso é uma demonstração de como ele está descendo a escada espiritual da sua vida. Então a gente precisa pensar que a vida espiritual de Pedro é um reflexo também da nossa. Todas as vezes nós somos tentados a deixar o nosso caminho, a abandonar a fé, nós somos ameaçados de alguma forma, corremos riscos de alguma forma, e todo o tempo nós somos tentados a deixar a caminhada. Pedro é tentado a preservar a sua vida, porque ele observa Jesus de longe,
Ele senta no meio dos soldados, na fogueira, para se aquecer, ao mesmo tempo para, como se dissesse, né? Eu faço parte de vocês aqui, eu estou junto aqui desse grupo, eu sou igual a vocês, mas na verdade ele é identificado como um daqueles que seguiam a Jesus. E aí nesse momento ele vai tentar defender e impedir com que a sua identidade fosse demonstrada. Mas por que tudo isso acontece? Pela calcificação da sua mente. Ele está frio espiritualmente, ele está fraco espiritualmente e ele está perdendo a visão daquilo tudo que Jesus falou, daquilo tudo que Jesus disse e daquilo tudo que Jesus havia previsto. E exatamente acontece conforme o Senhor vai falar. E aí o mais interessante, após ele negar 3 vezes, diz o texto que o galo canta, e era exatamente isso que Jesus diz, antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes. O galo entra no cenário, é interessante, né? O galo entra no cenário, o galo não tem nada a ver com isso. Mas foi uma marca que Jesus colocou para dizer que a profecia ia acontecer. Só que o mais interessante nesse texto, que nos chama a atenção, né, que nos deixa assim a pensar, é que não foi o galo que fez com que Pedro lembrasse, mas foi o olhar de Jesus. Olha o que diz o versículo 58. 5,60. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei o que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Que situação interessante. É algo que a gente precisa pensar. Até aquele momento, ele havia negado, ele havia dito que não tinha nenhum conhecimento de Jesus. Pedro vai dizer que não conhecia, o galo canta, mesmo assim ele nem se lembra, mas numa atitude de olhar, a ficha cai. É como se Pedro falasse assim: ei, realmente aconteceu o que ele havia falado. E é interessante que a gente observa, é que não houve uma palavra, não houve um gesto, não houve uma repreensão, não houve um grito, não houve nada, um olhar. O olhar fez toda a diferença para a vida de Pedro. Aí você para pensar na infância, né? Quando você tem uma mãe, um pai ou alguém que te dá uma ordem e você não cumpre, e aí aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquele tio, só dá aquela olhada assim e você demole. Fiz besteira, pisei na bola, não devia ter feito e fiz. E foi exatamente assim que Jesus olhou para ele. Eu acredito que Jesus não olhou para ele com cara de mal, não olhou para ele com cara de malvado, porque Jesus já sabia que ia acontecer. O que deve ter doído na vida de Pedro, que o texto vai dizer que ele sai em prantos, né? Ele sai a chorar profundamente, ele sai arrependido, é porque aquele olhar deveria ter sido um olhar não de acusação, não de pedrada, mas deveria ser um olhar de misericórdia. Tipo assim, Pedro, você tá vendo o que você fez? Mas eu ainda te amo do mesmo jeito. Esse olhar foi tão difícil para Pedro que não precisou palavras. Diz o texto que ele cai em si, né? Ele cai em pranto, porque eu acho que a vergonha, o constrangimento, a situação foi tão difícil para Pedro que doeu lá dentro, doeu dentro da alma. Deve ter feito com que Pedro sofresse uma transformação total. Eu tenho, de forma particular, que esse momento de Pedro provavelmente tenha sido a sua maior conversão. Porque até aquele momento Pedro começa a pisar na bola todo o tempo, né? Até esse momento. Depois desse momento você não vê mais Pedro agindo como menino na fé, agindo de forma inconstante, agindo de forma insegura. Parece que Pedro tem um amadurecimento a partir exatamente desse momento, em que ele sai, chora amargamente, se arrepende, mas ele depois volta e continua a servir a Cristo, agora de uma forma mais firme, de uma forma com mais propósito e de uma forma com mais convicção. Isso é o poder do Evangelho, é o poder de transformar a nossa caminhada. Jesus, com o seu olhar de graça e de misericórdia, não o acusa. Jesus, com o seu olhar, não é um olhar fumegante, não é um olhar de revolta, é um olhar de amor.
Mas na verdade o que Pedro sente é o próprio arrependimento, o remorso, a falha que ele havia cometido, porque não foi o galo que o alertou, não foi as palavras que fizeram com que ele caísse em si, mas exatamente o olhar de Jesus. É isso, exatamente esse olhar que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós observamos que somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis, nós não merecemos o que nós temos, nós não merecemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas é o seu olhar de graça, de misericórdia sobre a nossa vida, é que nos faz estar todos os dias trabalhando, pregando e ensinando, porque esse olhar é um olhar que entregou a sua vida, deixou a sua glória para que a humanidade tivesse a oportunidade de viver novamente uma comunhão com esse Deus. Ninguém suporta e ninguém pode se conter diante do olhar de um Deus, que não é um olhar de acusação, não é um olhar como talvez o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão da igreja te olha, mas é um olhar de graça, é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. E esse olhar, ele olha para todos, para brancos, para negros, para crianças, adolescentes, idosos, pecadores, criminosos, qualquer tipo de indivíduo que tenha cometido erro, falhas. Esse olhar de Jesus não é um olhar de acusação, mas é um olhar de graça, de misericórdia. Eu acredito que Pedro, quando ele tem esse impacto do olhar, é o que vai causar nele a transformação que ele tanto precisava. E somente um olhar, porque é um olhar de amor e de misericórdia. E é agora esse mesmo olhar que eu e você precisa ter para com aquele que cai, para com aquele que se perde, para com aquele que falha, para com aquele que realmente se arrepende. Se nós não tivermos um olhar, que Jesus tem um olhar conosco, nós não iremos cumprir a lei de Deus que vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então esse olhar que eu recebo de Deus é o mesmo olhar que eu preciso ter para o meu semelhante. Se eu não tenho o mesmo olhar para o meu semelhante de misericórdia, eu não mereço esse olhar de Deus para a minha vida, né? Por isso que a Bíblia vai dizer, se você quer pedir perdão a Deus, mas você não perdoa o irmão que falhou contigo, algo está errado, né? Se você quer desamar a Deus, mas não ama o seu próximo, tem alguma coisa errada nessa caminhada. Então esse momento em que Pedro tem o encontro com Jesus, esse encontro transformador, esse encontro de graça, não é o olhar em si de acusação, mas é um olhar de oportunidade. Valeu, você falhou, você pisou na bola, você negou, você errou, eu disse que você ia errar, mas vamos para frente, vamos continuar. E Pedro se arrepende do que faz e continua a sua caminhada. A igreja precisa ter esse olhar, você precisa ter esse olhar, não de juiz, mas de misericórdia, não de acusador, mas de graça, apesar que a nossa carne nos leva a isso, mas o olhar de Jesus é um olhar diferente. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada e que a visão de Pedro possa ser essa mesma transformação que eu e você precisa ter. Muito bem, pessoal, paramos aqui. Quem chegou, coloca aí o seu oi, boa noite, vamos orar. Deixa eu ver se há pedidos de oração. Quem mais está por aqui? Cândida está por aí, Ademilda, Soninha, Flávio, Carlos Baraúna, Giovanni, Flávia Silva, Nete Fernandes, Tatá, Nivaldo, Eurico, Cláudia Bernardes, Nilda Reis, Deus abençoe, Felipe Cardoso, Edivânia, Edmar, Cláudia Bernardes. E é isso aí. Quem chegou depois, Deus abençoe você. Uma boa noite, que a graça e a paz repousem sobre o seu coração. E peço também a você que, se passar, deixa um oi, deixa uma boa noite, que pra gente é bom contabilizar aqui. Quem vai passar depois, que você possa ser abençoado pela palavra dessa noite. Nós vamos falar com Deus e que o Senhor possa derramar a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Amanhã eu estou de volta, sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue fechar amanhã. Se não, vai ser segunda-feira. E se você quiser dar a dica de algum livro da Bíblia para nós estudarmos, bota aí embaixo, bota aí a sua sugestão. Qual carta, qual texto que você gostaria de ir. E eu vou depois analisar aquilo que eu consigo fazer com mais facilidade, até para abençoar a vida dos irmãos. Tá bom, pessoal?
Vamos orar então, que você tenha uma noite em paz. Senhor, rendemos graças pela Tua palavra, Deus, pela bênção que é o Teu Evangelho, que nos mostra como devemos ser, como devemos agir, que esse olhar do Cristo para nós precisa ser o olhar que temos para o nosso próximo. Nos ajuda, Deus, a melhorar a cada dia mais, a cumprir a Tua palavra, a cumprir, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Abençoe a Tua igreja. Tome a Segunda Igreja Batista em Gramacho, abençoe os demais irmãos que estão conosco, aqueles que irão passar por essa live. Guarda a sua casa, a sua vida, suas famílias. Guarda, Deus, os seus projetos. Toma a nossa igreja em Tuas mãos, retornando devagar, com tranquilidade. Que Tu nos dê, ó Deus, cada dia mais sabedoria. Abençoe o nosso Brasil, o estado do Rio de Janeiro. Toma, Deus, os hospitais, os enfermeiros, os médicos, os funcionários, ó Deus, dos hospitais. Que aqueles que estão ainda se restabelecendo, que Tu venha agir com cura e com milagre. Abençoe cada casa nessa noite. É o que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos. E então nós estaremos de volta amanhã, se o Senhor assim o permitir. Um abraço e fique com Deus.